Olá, gente. Quinta-feira, 21 de novembro de 2019, é um dia que ficará marcado na história do Brasil. Poucas vezes na recente história brasileira a expressão apagar fogo com gasolina ganhou exemplos tão fortes na política desse país, ainda mais vindos de um presidente da República. No 21 de novembro, Jair Bolsonaro comandou o evento de lançamento, ou pelo menos de anúncio, de um novo partido, que terá certamente ele, o presidente, como começo, meio e fim, que é o Partido Aliança pelo Brasil, PAB. O Aliança pelo Brasil é uma dissidência do PSL, partido pelo qual Bolsonaro foi eleito há menos de 11 meses. O Aliança pelo Brasil tem em sua gênese, desde já, no mínimo, um presidente da República, um senador, que é o Flávio Bolsonaro, um deputado federal, o Eduardo Bolsonaro, e um vereador pelo Rio de Janeiro, Carlos Bolsonaro. O anunciado partido já nasce procurando brechas na legislação. Para existir, precisa coletar atualmente 491 mil assinaturas em pelo menos 9 estados brasileiros. Bolsonaro e seus seguidores pretendem que o Tribunal Superior Eleitoral aceite que essas assinaturas sejam coletadas por meio eletrônico, expediente nunca antes validado pelo TSE. De qualquer forma, o tribunal anunciou que se manifestará pela questão na próxima terça-feira, dia 26 de novembro, a bem da verdade, incitado por uma demanda elaborada lá no final de 2018, derivada de outra questão, então levantada pelo deputado Jerônimo Guergen, do PP do Rio Grande do Sul. Se o TSE disser não, provavelmente o Aliança não participa das eleições municipais de 2020, pelo exíguo tempo disponível para coletar tal monta de assinaturas físicas. A sigla também enfrentará dificuldades com a legislação de acesso aos fundos partidário e eleitoral e tempo de rádio e TV para 2022. Será então uma luta constante do presidente para encontrar brechas na legislação. E a pressão, evidentemente, será imensa. Mas voltemos ao evento de anúncio do Partido Aliança pelo Brasil em Brasília no emblemático 21 de novembro. Os discursos misturaram apelo religioso e fortes e sequenciadas falas a favor do alargamento do porte de arma, como se as duas coisas se coagulassem. Outra coisa, o presidente anunciou que o número do partido será o 38. Na live que fez anunciando o partido dias antes, alegou que dentre os números disponíveis, o 38 seria mais fácil para o eleitor gravar. Tudo bem que Jair Bolsonaro é o 38º presidente do Brasil, mas nada leva a crer que sua decisão pelo número apele à memória histórica do brasileiro. A relação do presidente e de seus seguidores, quase que um fetiche por armas de fogo, leva a crer que a simbologia do 38 vem do calibre do revólver, que é conhecido por todos. Os mais refinados poderão lembrar também das pistolas .380. Bem, fica a critério de cada um. Exagero? Certamente não. Pois basta dar uma olhada na estruturação visual do evento de lançamento do Partido Aliança pelo Brasil para entender a origem da analogia. Em uma das entradas do encontro, os participantes e a imprensa também podiam apreciar, não sei se é o termo adequado, mas vamos lá, apreciar um painel composto pelo nome Aliança pelo Brasil e o desenho de uma aliança, feitos de um material inusitado. Cartuchos de balas de arma, de fogo, de calibres diversos. Segundo o realizador da obra, Rodrigo Camacho, foram utilizados cerca de 400 cartuchos para materializar a bélica ideia. Foi, aliás, bem simbólico ver diversos participantes do evento posando ao lado do painel, fazendo com as mãos o gesto, que vem ficando célebre a partir do uso contínuo pela família Bolsonaro, imitando uma arma. Como se ter um revólver e poder atirar resolvesse os problemas enormes e variados do Brasil. Ai, ai, ai. Não posso deixar de registrar. A obra artística de gosto duvidoso foi encomendada pelo deputado estadual delegado Péricles, lembra dele? Do PSL do Amazonas. Um mimo para os Bolsonaro, pavimentando certamente sua entrada e lugar de destaque no novo partido.
Mas sigamos no reforço dos quesitos emblemáticos desse 21 de novembro, que volta a frisar: tem tudo para se tornar um dia referencial em nossa história. Dia de fatos, tantos que nos fazem pensar sobre o futuro do Brasil e de quem vive no Brasil. No mesmo dia 21, o presidente Jair Bolsonaro enviou projeto de lei ao Congresso com regras que, na prática, dificultam eventuais punições aos militares das Forças Armadas e integrantes de forças de segurança, como os policiais civis e militares, que atuam em operações de garantia da lei e da ordem. O projeto de lei defendido por Bolsonaro e que estava no pacote anticrime do ex-juiz e atual ministro da Justiça, Sérgio Moro, amplia o chamado excludente de ilicitude, que já é previsto no Código Penal, mas com regras bem definidas e restritas. O excludente de ilicitude traz regras para isentar de culpa agentes públicos em ação que cometam algum ilícito, desde que dentro das tais regras. O projeto enviado por Bolsonaro amplia essas regras, e essa ampliação vem gerando um monte de questionamentos. Não se questiona aqui que em um país onde os índices de violência são enormes e só aumentam, os policiais e agentes correm riscos reais ao adentrarem áreas perigosas em busca de marginais. Não se questiona aqui que há policiais e agentes que são heróis, que suas carreiras, em especial os de baixa patente, precisam ser revistas e valorizadas. Tudo isso é verdade, mas uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. De fato, esse projeto do Bolsonaro e também do Sérgio Moro é um retrocesso gigantesco e perigoso. Vou dar alguns números como exemplo. De janeiro de 2012 a dezembro de 2018, a Polícia do Rio de Janeiro expulsou 1.316 agentes, ou seja, um policial a cada 2 dias, exatamente por ações as quais muitas delas seriam acobertadas pelo tal excludente de ilicitude. E esses marginais travestidos de policiais, criticados e abominados pelos próprios policiais que honram suas fardas, estariam nas ruas, agindo contra a sociedade, em nome do Estado. Que dia emblemático esse 21 de novembro de 2019, não? Pois é, e tem mais. E é a cereja do bolo. Dia 21, nosso dia simbólico, a recém-criada Rede de Observatórios do Centro de Estudos de Segurança e Cidadania divulgou seu primeiro boletim. E os números desse estudo são estarrecedores. Em levantamento realizado em 5 estados do Brasil, que são Rio de Janeiro, São Paulo, Pernambuco, Ceará e a nossa Bahia, ficou mais do que provado e outra vez, pois os números que demonstram isso não param de ser publicizados há anos, que o Brasil vive uma guerra urbana. Vamos aos números e se segura aí em sua cadeira, pois o baque é grande. Pelo levantamento, só no Rio de Janeiro foram vítimas de homicídio doloso, que é aquele em que há a intenção de matar exatas 2.717 pessoas de janeiro a agosto, ou seja, em 8 meses, uma média de 339, 340 pessoas por mês. Em São Paulo, de janeiro a setembro, 9 meses, portanto, foram 2.079 mortes violentas e uma média de 231 pessoas por mês. Vamos aos números da Bahia? Vejam. No estado da Bahia, em números oficiais levantados pela Rede de Observatórios, de janeiro a junho de 2019, foram vítimas de homicídio doloso 2.545 pessoas, e isso em 6 meses, numa média de 424 mortes ao mês. Isso mesmo, gente. Enquanto no Rio de Janeiro a média mensal dos homicídios dolosos está em 340, aqui na Bahia temos 424. Os números não mentem. Nesse quesito, homicídio doloso, em que se tem intenção de matar, os números da Bahia são 24,70% superiores aos do Rio de Janeiro, estado em que, no imaginário das pessoas, a violência está descontrolada. E olha que a população do Rio de Janeiro é maior do que a da Bahia. Dos 5 estados pesquisados, a Bahia tem os piores números. Mas pretendo oferecer a vocês uma análise mais completa desse importante documento da Rede de Observatórios em outra oportunidade. Por agora, bastam esses números para que possamos dimensionar o tamanho do problema.
O cenário mostra a que ponto chegou o Brasil. País em que um dos filhos do nosso presidente, no caso, o Eduardo, disse no final de 2018, lembram? Que para fechar o Supremo Tribunal, órgão ao qual compete a guarda da Constituição, bastam um soldado e um cabo. O Eduardo Bolsonaro é o mesmo que agora, no mês passado, em outubro de 2019, anunciou que o governo de seu pai poderia recorrer a expediente semelhante ao Ato Institucional número 5 de 1968 para frear as esquerdas caso elas radicalizassem. E destaco a palavra radicalizar, pois é outra que, nesse contexto, vem carregada de interpretações que podem ser diversas entre personagens diferentes. Radicalizar, por exemplo, seria ir às ruas contra alguma ação do governo? Seria organizar movimentos? Seria ter uma imprensa livre e crítica? Todo esse quadro que mistura o lançamento de um partido com fetiche pela violência, ações do presidente em prol de uma liberdade sem precedentes na história democrática do Brasil para os agentes armados do Estado, declarações mirabolantes e antidemocráticas dos filhos do presidente, todo esse ambiente que vem sendo criado, enfim, apresenta-se de forma perigosa, como uma peça de intimidação da sociedade e suas representações. É como que um aviso. Venham não, viu? Pois pode ficar muito pior para vocês. É por tudo um cenário de constantes ameaças que de tão insanas e descabidas soam burlescas. E enquanto o governo atual e seus asseclas apostam que os graves problemas do Brasil devem ser enfrentados com a aplicação de mais força e menos direitos, fica a dúvida de quantos dos cartuchos que fizeram a obra referencial do início da história do Partido da Aliança Nacional continham ou venham a conter, em algum tempo, balas que mataram ou venham a matar policiais e civis brasileiros nessa nossa grande guerra cotidiana, que é séria e que para sua solução são exigidas ações estruturais e inteligentes e não espetáculos burlescos. Jair Bolsonaro tem no meio de seu nome a palavra Messias. Sim, o seu nome completo é Jair Messias Bolsonaro. Que a lucidez lhe venha à mente, em algum momento, para o bem da ordem e do povo brasileiro, para que ele não seja o pregador do caos, Messias insano, que venha a querer nos convencer de que é possível se apagar fogo com gasolina. Bem, gente, até a próxima. Neste canal converso com vocês sobre o Brasil e o mundo, sempre sobre uma ótica construtiva, progressista e, sobretudo, humanista. Acompanhe por aqui e também por minhas outras redes sociais. Nós nos vemos em breve.